acho que vai dar errado. Vai não, aí ó, já deu certo já, viu? Então, boa tarde mais uma vez. Eu vou compartilhar com vocês os slides para a gente poder começar a nossa aula. Nossa aula hoje é de geografia. Nós estamos na apostila 3, tá? E hoje nós vamos fazer a correção do para casa, porque nós tivemos para casa, né? Nós tivemos aí o... Nós tivemos para casa? Não, não tivemos. A tia tá doida. Não temos. Hoje, então, eu vou passar o cronograma aqui para vocês. Nós vamos fazer a leitura da página 7, né? Que fala sobre... Revisão, não? Davi, por favor, desliga seu microfone. Quem é que tá falando? Não fala junto com a tia, tá, meu amor? Aguarda só um minutinho. Então, voltando aqui o cronograma. Nós vamos fazer a leitura da página 7 da apostila de geografia, que fala sobre terras indígenas. Vamos fazer a correção da página 8. Tia, não, é outro menino. Tá bom, então. Nós vamos fazer a correção da página 8, né, que foi pedido para vocês fazerem antes da live, que é aquela pesquisa, né, sobre os índios. E vamos fazer juntos a página 9. Veja bem, nós vamos fazer juntos. Então, você não vai se adiantar e fazer a página 9 não, viu? Espera aí. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Abre sua apostila, se você ainda não abriu, na página 7 de geografia. Então, repetindo para quem entrou agora, que eu vi que teve coleguinha que entrou agora na nossa aula. Página 7 de geografia. Lá tem um texto, né? E esse texto tem o título Terras Indígenas. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto, vamos grifar se tiver algum ponto importante, né? E vamos dar sequência na nossa aula. Então, para começar aí a leitura, hoje, quem vai ler para mim do quarto ano A, esse primeiro parágrafo? O primeiro que falar vai ler. Quarto ano A, quem quer ler esse primeiro parágrafo? Pedro Aguiar. Pedro Aguiar, pode ler então, Pedro. Terras indígenas são áreas demarcadas pelo governo tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para Tia, tá travando. produtivas, como os recursos ambientais necessários para o bem-estar e a reprodução física e cultural, conforme seus usos, costumes e tradições. Isso, muito bem. Então, aí ó, nós já temos a nossa primeira informação importante. O que são, então, terras indígenas? Quando a gente fala, né, terras indígenas, do que se trata, né? São terras, né, são áreas demarcadas pelo governo. O governo federal vai lá e demarca. O que é demarcar? Ele limita, né? Ô, tia. Davi, não me interrompe, por favor. Você tá falando... Não sei se você tá falando... Davi, por favor, não me interrompe. Se tá travando... Ô, tia, eu não tô te interrompendo. Davi, não me interrompe. Eu não tô te interrompendo. Tá me interrompendo. Eu tô te interrompendo. Quem é que tá me interrompendo, então, se não é você? Eu só queria que você tava falando antes, Sim. mas você tava falando, só aparecendo ali. Tá me interrompendo. Então, por favor, você não me interrompe. Se tá travando, sai da aula e entra de novo, para poder melhor, porque só tá travando para você, tá, meu amor? Ninguém mais tá reclamando. Tá travando pra mim também. Então, vamos lá, continuando. Então, o que são terras indígenas? São áreas demarcadas pelo governo, né? O governo federal vai lá, escolhe uma área e demarca essa área. Ele limita, né? Ele fala, ó, daqui até aqui é de vocês, dos índios. E aí, lá, os índios fazem a sua moradia, né? Eles vivem do seu artesanato, eles plantam, eles vivem da maneira que eles estão habituados a viver. Então, vocês podem grifar já esse primeiro parágrafo aí, né? Todinho que o Pedro leu. Então, terras indígenas, áreas... Agora sim.
demarcadas pelo governo, né? Tradicionalmente habitadas pelos indígenas e usadas para suas atividades produtivas. Podem grifar o parágrafo todinho. Continuando, então, um colega Pode ler. do quarto ano B, o primeiro que falar pode ler. Vai ler esse segundo parágrafo todinho. Tia. Pode ler, Estela. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles sofrem a invasão de grande partes de suas terras por pessoas que querem explorar seus recursos. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham nas áreas próximas às suas que implicam pesticidas agrotóxicos e Agrotóxicos. promovimento a poluição do ar, rios e solo. Isso, então o que que acontece, né? As pessoas, mesmo sabendo que aquela área ali pertence ao índio, não respeitam, né? Não respeitam, às vezes invadem as áreas, né, que são destinadas, reservadas aos índios, não tem respeito, né, pelos índios. Outra coisa que os índios sofrem muito, pessoal, é com a poluição, né, dos rios. Por exemplo, o uso de agrotóxicos, né? O que é agrotóxico? É aquele veneno que as pessoas usam nas plantações para poder matar, né, aqueles bichinhos que ficam comendo a plantação. Esse veneno ele entra em contato com a água do rio. E esse rio, quem utiliza esse rio para poder tomar banho, para poder beber? Os índios, né? Então, a água poluída dos rios acaba prejudicando a vida dos índios. E aí nós temos uma imagem aí, ó, muito triste, né? Uma índia olhando os peixes mortos. Esses peixes mortos são decorrência daquela barragem, né, de Brumadinho. Vocês lembram que tragédia? No início do ano passado, Sim. aquela barragem lá em Brumadinho que se rompeu, né, matou muita gente, Ô, tia. poluiu o rio. E aí os índios sofreram muito com a poluição desse rio. O rio ficou muito sujo, cheio de lama, poluído. E aí o que que aconteceu com os peixes que estavam vivendo nesse rio? Muitos e muitos peixes morreram. E aí o que que acontece com os índios que dependem desses peixes para sobreviver? Eles acabam passando por dificuldades, né? Muito triste. Continuando, então, nós já lemos então a página 7. Nós vamos lá para a página. Acho que eu pulei. Ah, sim. Aí, quando eu estava fazendo a pesquisa, né, sobre os índios, para poder colocar aqui para vocês, eu lembrei que na aula passada, o nosso colega Bernardo Zotelli, o Bernardo mesmo, eu tentei lembrar quem foi, depois eu lembrei. Bernardo Zotelli falou da aldeia indígena que nós temos aqui no nosso estado, lá em Aracruz. E aí eu fui pesquisar, eu achei interessante a fala do Bernardo. Fui pesquisar. E aí Ô, tia, eu vou lá na Davi, você está me interrompendo. Davi, você está me interrompendo e não foi esse o combinado. Então, Bernardo, eu fiz a pesquisa, viu? E trouxe para vocês verem como é essa aldeia. O dia que vocês tiverem oportunidade, depois que passar essa pandemia, gente, eu aconselho, vão conhecer a aldeia. Marquem antes, né? Procurem lá no site da Prefeitura de Aracruz, vocês conseguem o telefone, vocês conseguem agendar a visita. Não apareçam assim, sem avisar não, tá? Entendam que Mas é como a que casa faz? Tem deles. que cadastrar? Davi, você Tem está me cadastrar? interrompendo novamente. Novamente você está me interrompendo. Eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada. Então, no site da Prefeitura de Aracruz, vocês encontram lá um telefone que vocês conseguem agendar a visita. Eu aconselho que vocês vão, que é muito legal. Então, vou mostrar aí para vocês as imagens, né? De como que é a aldeia, são os integrantes dessa aldeia, tá? Então, começando aí. Essa aí, pessoal, essa imagem aí é a entrada da aldeia. Logo que você chega lá, você se depara com essa imagem aí, ó. A aldeia de Piraquiaçu, fica lá em Aracruz, tá? Aqui no Espírito Santo. Então, logo que você chega, você já se depara com essa imagem linda, né? A entrada da aldeia.
É desse jeito aí. Depois nós temos dentro da aldeia, olha como é que é lá dentro, né? Olha que bonitinho, né? Como é que são as casinhas, muito arrumadinha. Aí nós temos algumas cerimônias, né, que os índios realizam. Tá vendo que eles utilizam colares muito coloridos, eles pintam o corpo, né, para fazer essas cerimônias. Essa aí é uma das apresentações que eles fazem quando chega um grupo de visitantes, né? Eles fazem a apresentação, é muito legal, tá? Porque eles querem mostrar como que é a cultura deles, né? Aí são alguns integrantes, né? Alguns índios integrantes da aldeia Piraquiaçu, lá em Aracruz. Aqui nós temos algumas índias que fazem parte da aldeia. E aqui, pessoal, nós temos o artesanato que os índios fazem para vender. E aí, quando você chega lá na aldeia, você consegue comprar, né? Colar, esse chocalho, cesta, você consegue comprar e dessa forma você valoriza o trabalho indígena, né? E ajuda também os índios da aldeia, porque dessa forma eles conseguem se sustentar, né? Através do artesanato que eles vendem. Então, eu achei muito legal, tá? Gostei do Bernardo ter falado da aldeia de Aracruz. E aí me fez querer trazer para vocês hoje para mostrar para vocês. E essa área, pessoal, lá em Aracruz, onde os índios vivem, é uma área, né? É uma reserva indígena, uma área que foi demarcada pelo governo. O governo delimitou essa área pra ir lá? e deixou os índios morarem lá. Como faz para ir lá? Você tem que entrar no site da Prefeitura de Aracruz e aí lá tem os telefones. Agora, nesse período de pandemia, eles não estão recebendo visitas, tá? Então tem que esperar, depois que passar esse período tenso, né, que a gente está vivendo, aí liga e marca uma visita. Continuando, então, nós vamos fazer a correção da página 8, né? Que na mensagem de sexta-feira foi avisando que vocês tinham que fazer a pesquisa da página 8. Então, a gente vai fazer a correção juntos, tá? Quem fez, quiser participar nas respostas. Quem não fez, não perde a oportunidade de fazer, tá, gente? Não pensa que, porque tá online, eu não tenho que fazer. Tem que fazer, sim, as atividades, tem que manter sua apostila em dia, tá bom? Não fica para trás, não. Então, vamos lá. Na página 8, nós temos aí a pesquisa, né? Pesquisa em livros, jornais, revistas e sites, exemplos, né, de alimentos, objetos e vocabulários e costumes indígenas que se tornaram parte do nosso dia a dia. Lembra que a tia falou muito disso nas aulas passadas? Eu trouxe para vocês heranças que nós temos dos índios, né? Eu falei muito sobre isso. Então, estava fácil, né, essa pesquisa. Então, vamos lá. Quero saber se tem alguém do quarto ano C que fez a pesquisa e gostaria de participar dando as respostas aqui para gente. Tem alguém do quarto ano C? Será que ninguém fez? Eu não acredito. Ninguém? Eu tinha. Então vamos lá. Alanis. Eu tinha. Ei, Alanis. Vamos lá, Alanis. O que você pesquisou aí, Alanis, de objeto? O que você achou de objeto indígena? Rede de dormir, canoa e jangada. Ótimo, muito bem, Alanis, isso mesmo. Ó, eu coloquei rede também e outra coisa também, sabe o quê? Chocalho, né? Chocalho que a gente usa também hoje, às vezes, é um brinquedinho, aquele brinquedinho que a gente dá pro neném, né? Chocalho também é de indígena, tá? Alanis, o que você achou de costumes? Andar descalço e descansar em redes. Ótimo, muito bem. Eu também coloquei andar descalço, também é um costume indígena, né? Nós herdamos esse hábito de andar descalço dos índios. E que bom, né? Porque eu amo andar descalço, gente. Só quando eu vou no quintal que eu coloco o chinelo, mas dentro de casa eu só ando descalço. Alanis, o que você achou de nome de lugar? Jacarepaguá. Isso. Itaquaquecetuba Isso. e Piracicaba. Isso, muito bem. Sabe um nome que eu lembrei também? Ó, Tabajara, aqui pertinho, né? Tabajara,
indígena. Esses que você colocou também, tá? Tá ótimo. Ô, tia, eu moro aqui em Tabajara. Você mora em Tabajara? Você fez a pesquisa, Adriano? E você fez a pesquisa? Isso aqui era para casa? Não. Era para casa. Então vamos lá, continuando. Então, assim, tia. acompanha aí a correção. Oi. Ô, tia. Oi, pode. Ô, tia, só pra falar uma coisa. Porque na hora que você falando que Davi está me interrompendo. Quando uma pessoa fica interrompendo a outra pessoa que tá lendo, por que ele tá aberto o microfone? Olha só, Davi, quando eu falo que você está me interrompendo, é porque no momento que eu estou falando, você quer falar junto comigo. E aí, o que acontece? Você interfere no meu microfone, os colegas que estão ouvindo não conseguem entender nem o que eu estou falando, nem o que você está falando, que a gente está falando junto. E o combinado no início da aula é: não interrompe a tia, mantém seu microfone desligado. E você é o único que toda hora abre o microfone e fica interrompendo a tia. Toda hora não, tia. Tá bom, meu amor? Então agora eu não. acho que você já entendeu, né? Acho que agora você já entendeu e você não vai mais abrir o seu microfone fora de hora, né? Você é um menino inteligente, tenho certeza que você entendeu. Então vamos lá, continuando, Alanis. Deixa eu ver aqui. Nome de pessoas. O que você encontrou aí de nome de pessoas? Tainá, Jandira e Iracema. Isso, muito bem. Eu acho que eu coloquei Iracema também. Vamos ver aqui. Foi lá pro vocabulário, mas Iracema, eu coloquei Iracema. Eu lembrei que nós temos uma aluna lá no Castro Alves com esse nome, Iracema. Inclusive é um nome lindo, né? Iracema. Vamos lá, de vocabulário, o que você encontrou? Pipoca, gambá e Sergipe. Isso, muito bem. Eu também coloquei pipoca. E por último, alimentos, né? O que você encontrou aí de alimentos? Farinha de mandioca, benju e polvilho. Isso, muito bem. A tia também colocou mandioca. Então, pessoal, quem não fez ou quem não conseguiu encontrar, né, alguns, olha aí, ó, tá aí na tela. Se você não conseguir copiar agora, depois você vai lá no videozinho que fica salvo lá no YouTube do Colégio Castro Alves, assiste de novo a nossa aula e faz, tá bom? Não fica sem fazer, não. Muito bem, viu, Alanis? Muito obrigada. Continuando, então, nós temos mais, né, da nossa pesquisa lá embaixo, na página 8 ainda. Ai, eu tô com uma dor de ouvido. Na página 8 ainda, nós temos a continuação dessa atividade. E aí, essa atividade foi meio complicada, porque eu entendo que o espaço, né, que vocês tinham aí para responder é pequeno, vocês não estão com um caderno. Então, assim, não tem problema se você não conseguiu escrever muita coisa, tá? Porque a tia entende que o espaço é curtinho. Mas vamos lá. Continuando sua pesquisa, agora procurando mais informações, né? Quais são os povos indígenas brasileiros? Vamos ver se tem alguém lá no quarto ano A que conseguiu encontrar a resposta para essa questão. Tem alguém do quarto ano A que quer responder essa letra A? Ana Luísa. Ana Luísa, quais são os povos indígenas brasileiros, Ana? Guaranis, caipós, tupinambás e entre outros. Muito bem, a tia também colocou Guarani, coloquei Tupinambás e coloquei Tupiniquins. Muito bem, Ana. Agora eu quero um coleguinha lá do quarto ano B. Quais são os principais troncos étnicos? É uma pergunta meio complicada, né? Mas aqui está falando mais sobre a língua, né, dos indígenas. Alguém fez essa letra B? Tia, eu posso responder? Pode, Isabela, pode responder. As principais são Macro-G e Tupi. Muito bem. Nossa, você foi certeira. É isso mesmo, ó, o Tupi e o Macro-G. Show! Agora, algum coleguinha do quarto ano C. Quais são as unidades federativas em que essas tribos indígenas estão localizadas? Teve alguém do quarto ano C que fez?
Alguém? Cri. Ninguém? Então, volto para o quarto ano A. Alguém do quarto ano A que tenha respondido unidades federativas em que essas tribos estão localizadas? Ninguém fez? Ah, não. Pedro, você fez, Pedro? Ana Luísa? Ninguém? Tem problema não. Então, vamos lá. Ó, as unidades federativas, pessoal, são quase todas. Existem tribos indígenas espalhadas pelo Brasil todo. Por mais que a gente ache que não, né? Falar, nossa, mas tem índio lá? Tem. Então, assim, eu não coloquei todas, porque como eu falei para vocês, o espaço que nós temos é pequeno, mas eu coloquei algumas, ó. Acre, Espírito Santo, Amazonas, Maranhão, mas lá na Bahia também tem. Ô, tia, Osso, eu não sabia no Espírito Santo tinha índio, não. Eu não sabia que aqui no Espírito Santo não tinha índio. Davi, eu não acabei de falar da tribo lá de Aracruz? Você até perguntou como é que fazia para ir lá, Davi. Como é que você falou que não sabe? Não, eu tô falando. Eu não sabia que tinha índio no Espírito Santo. Ai, não sabia, né? Pois é, tem lá em Aracruz. Mas em quase Ah, todos os estados brasileiros existem tribos indígenas, tá? É lógico que em alguns estados existem, né, em maior quantidade do que em outros, né? Mas em quase todas as unidades federativas existem tribos indígenas. Como é a vida nas terras indígenas? Eu coloquei, né, na pesquisa que eu fiz, nessas terras os índios vivem em aldeias, né? E geralmente eles mesmos produzem o seu alimento. Então eles vivem da maneira deles, né, lá na tribo, na reserva, e eles mesmos produzem o seu alimento. Então, quem não fez, tá, gente? Não fica sem fazer, não. Se não der tempo de copiar, depois a live fica salva. Na letra E, como são as escolas indígenas, né? Existem escolas próprias para os índios. Como são essas escolas, né? São professores indígenas formados. Então, a maioria dos professores que dão aula nessas escolas são indígenas também, né? Eles se formam como professores e vão dar aula nas tribos, tá? E o currículo é diferenciado, eles estudam mais sobre a sua cultura, a língua falada é a língua materna deles, né? Então, assim, eles falam mais a língua deles do que o nosso idioma português propriamente dito. Então, é assim que funciona. A letra F. Como vivem nas áreas urbanas, né? Como vivem os índios nas áreas urbanas? Que a gente sabe que tem os índios que vivem nas reservas, né? Nas aldeias, e tem aqueles índios que preferiram viver nas áreas urbanas. Como vivem esses índios? Então, a tia fez uma pesquisa, né? E viu que a maioria desses índios que vivem em áreas urbanas, eles vivem em situação de pobreza, né? Tem dificuldade para conseguir emprego, e a principal renda deles, como eu falei anteriormente, é a venda de artesanato. Então, eles vivem para fazer e vender esses artesanatos. E é dessa forma que eles conseguem dinheiro para se sustentar. Então, é isso, né? A questão G, outras informações, que, né, caso você tenha encontrado. E a questão 3, a tia é uma troca de ideias, né, entre os colegas. Isso aí a gente pula. Então, continuando, vamos fazer juntos a página 9, então, né? Nós corrigimos a página 8, vamos fazer a página 9. A página 9, né? Para a gente fazer a página 9, você tem que ir lá no seu material de apoio. Lá na página 1 do material de apoio, vocês vão encontrar esse mapinha aqui, ó. Vou abrir para vocês. Aqui, eu acho que na tela a tia colocou. Aí, ó. Vocês vão achar um mapinha igual a esse aí, ó. São 2 mapinhas juntinhos. Então, você vai procurar no material de apoio de geografia, né? Página 1 do material de apoio de geografia. E aí, você vai pegar o seu estojo de lápis de cor.
tá? E aí nós vamos fazer juntos essa questão, tá? Vou fazer bem devagar para você conseguir acompanhar. Deixa eu ligar minha luminária. Aí. E aí, vou dar uma dica. Ao invés de você pintar o estado todinho, faz só um risquinho assim, ó, com a cor. E aí depois você pinta. Eu sei que tem muita criança aqui caprichosa, que vai querer pintar bem bonitinho, certinho, e nós não temos tempo. Então você só dá um risquinho assim para você depois, né, saber qual é a cor e pintar certinho. Vamos lá. Todo mundo encontrou a página 1 do material de apoio? Oi. Oi. É para destacar? Não precisa destacar, não. Mas se você quiser destacar, você destaca, pinta, né? E guarda bonitinho dentro da sua pasta ou dentro da apostila mesmo. Mas não precisa destacar, não, tá, meu amor? Se você puder deixar quietinho aí sem destacar, melhor. Tá bom, obrigada, tia. Por nada, amor. E aí, preparados? Poder? Ainda não. Ainda não? Não. Ó, para começar, alguém me enviando solicitação aqui, a tia não pode aceitar, tá? Para começar, então, o que ele está pedindo aí? Lá na letra A, né, na questão de letra A da página 9, ele pede o quê? Deixa eu ler lá. Questão número 1, na verdade, né? Com base no mapa do material de apoio, resolva as atividades propostas. Então, vamos ver qual é a atividade. Complete as informações do mapa, pintando as unidades federativas de acordo com a legenda. Então, vocês estão vendo que embaixo do mapa de vocês tem uma legenda? E cada legenda tem uma cor diferente? Então, nós vamos ver qual unidade federativa corresponde àquela cor. Por exemplo, o marrom. O marrom, deixa eu olhar aqui. A cor marrom, ele corresponde aos estados. Só tem um, que é o estado do Amazonas. E aonde que está o estado do Amazonas? Aqui, ó. Então, você vai fazer um risquinho marrom, tá? Não precisa pintar tudo agora, você só faz um risquinho para depois você saber qual é a cor. Depois, embaixo, nós temos aí uma outra corzinha, mais clarinha. É tipo um rosinha, né? Eu não tenho essa cor aqui, rosinha, aqui na minha cartela de cores aqui do PowerPoint. Eu só tenho roxo. Eu vou passar o roxo, mas aí você pinta certinho. E aí, essa cor rosinha corresponde aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco e Roraima. Então, vamos lá. Vamos encontrar primeiro Mato Grosso do Sul. Ó, MS, tá aqui, ó. Mato Grosso do Sul. Você faz o seu risquinho. Depois, Mato Grosso, tá em cima, ó. Você vai lá e pinta, faz o seu risquinho. Depois, Bahia. Aonde que tá a Bahia, pessoal? Tá aqui, ó. Aqui no Nordeste, aqui, ó. Vem aqui na Bahia também, faz o risquinho para você lembrar de pintar depois bonitinho. Pernambuco. Pernambuco tá aqui em cima da Bahia, ó. Também vai lá e faz seu risquinho. Depois de Pernambuco, Roraima. Roraima tá aqui em cima, ó, do Amazonas, ó. RR. Vai lá, faz o seu risquinho. Beleza? Tá dando para vocês acompanharem? Tá dando para acompanhar, pessoal? Sim. Então tá bom. Tia. Tia Dila. Oi. Aqui, tem como repetir? Porque o meu Wi-Fi caiu agora e voltou. Tem como você repetir? Meu amor, infelizmente não tem como a tia repetir. A live, ela vai ficar salva depois lá no YouTube do Colégio Castro Alves, tá? Aí tem como você se acompanhar e depois você vai lá no YouTube da escola e assiste, tá, meu bem? Porque se a tia tiver que voltar, não vai dar tempo de terminar. Desculpa, infelizmente, tá? Mas você acompanha daqui pra frente.
Depois nós temos aí a cor laranja, né? O laranja, deixa eu ver qual que é laranja aqui para mim. Aqui. O laranja corresponde aos estados do Rio Grande do Sul, tá aqui embaixo, ó. Rio Grande do Sul. Paraná tá aqui em cima, ó. São Paulo tá em cima do Paraná. Minas Gerais tá aqui, ó, também em cima de São Paulo. Maranhão, o Maranhão tá lá em cima, ó. Indo lá para cima, o Maranhão. E o Pará tá do lado, ó. Do lado do Maranhão, esse estado grandão aí, ó, é o Pará. Aí você dá aquele risquinho laranjinha para depois você pintar bonitinho, que eu sei que você deve estar querendo pintar bonitinho. Depois, nós temos o amarelo, né? E o amarelo, ele corresponde aos estados de Santa Catarina. Santa Catarina tá aqui embaixo, ó. Meu amarelo tá quase da cor do laranja, né? Então, ó, Santa Catarina, Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro. Tocantins tá aqui embaixo do Maranhão, ó, Tocantins. Alagoas é bem pequenininho, ele tá bem aqui, ó. Ó, Alagoas aqui, ó, bem pequenininho. Pernambuco, aliás, perdão, Paraíba tá em cima, aqui, ó. Oi. Oi, a tia não ouviu. Pode continuar? Então, vamos lá. Paraíba tá aqui. Oi, Tia acabou de pintar a Paraíba. tia. Oi. É obrigatório pintar? É obrigatório pintar. É uma atividade, nós estamos fazendo. É obrigatório, sim. Vamos lá. Depois de Paraíba, nós temos o Ceará. Ceará tá aqui em cima, ó. Pinta de amarelo, Ceará. Depois do Ceará, nós temos Rondônia. Rondônia tá aqui, ó, do lado do Acre. Pinta de amarelo, Rondônia. E nós temos o Acre. Também pode pintar de amarelo o Acre. Beleza? O nosso mapa já tá ficando bem colorido, né? Agora nós temos o verde. Nós vamos pintar o estado de Goiás. O Distrito Federal, que está junto com Goiás, né? Eles estão juntinhos aqui. O Espírito Santo, que é o nosso, tá aqui, ó, pequenininho. O Piauí, que tá em cima da Bahia, ó, Piauí. O Sergipe, que tá aqui, ó, do ladinho da Bahia, bem pequenininho o Sergipe, olha, quase você não vê ele. Mas ele tá aqui, ó. Pinta ele de verde. Nós temos o Rio Grande do Norte, que tá aqui em cima, ó. Já quase saindo lá no oceano, lá em cima, aqui, ó, o Rio Grande do Norte. E, por último, cadê ele? Deixa eu achar aqui. O Amapá, tá aqui em cima, ó. Também dá um risquinho aí de verde e depois a gente, né, vocês pintem aí bonitinho. Feito isso, pessoal, nós vamos continuar, então, outras questões, né? Então, aí a gente já fez a página, a primeira questão da página 9. Agora que vocês já pintaram, então, o mapinha, volta lá na página 9 para a gente continuar respondendo as outras questões. Então, vamos lá. Continuando aí. A questão 2 diz o seguinte. Vou tirar esse aqui daqui para cá. Escreva o nome da unidade federativa onde você mora. Qual é a unidade federativa que a gente mora, pessoal? Espírito Santo. Muito bem. Certinho. E aí, com base no mapa, quantos indígenas
Quantos indígenas viviam nessa unidade federativa em 2010? Então, a gente olha lá no mapa. Não precisa sair da página, não. Vai, volta só lá no mapa rapidinho, olha. Então, a nossa unidade é o Espírito Santo. Qual era a quantidade de índios que vivia aqui? De 2.000 a 10.000. Muito bem, show! De 2.000 a 10.000, né? Então, aí, ó, nossa resposta, então, Espírito Santo, pontinho, de 2.000 a 10.000. Show! Então, em 2010, né? Lembrando que o IBGE, ele faz essa pesquisa a cada 10 anos. Então, provavelmente, esse número já não é mais esse, né? Já é diferente. Continuando, então, que informação o mapa 2 apresenta? Vamos analisar o mapa 2. Ó, o mapa 2 é esse mapa todo pintadinho. Que informações ele está nos mostrando aí, pessoal? Terras indígenas. Exatamente, a localização, né? A localização das terras indígenas no Brasil. Muito bem, quem respondeu aí. Então, tá aí na tela já para vocês a localização das terras indígenas no Brasil. Continuando, questão 4. Na unidade federativa onde você mora, Espírito Santo, atualmente existe terras indígenas? Sim. Pesquise e, se houver, registre o nome delas. Ó, acabei de falar, né, qual que é, nos slides anteriores. O nome dela, das etnias das quais fazem parte e dos municípios onde se localiza. Então, terra indígena, qual é? A aldeia de Piraquiaçu, né, que a tia acabou de falar. A etnia que vive lá são os tupiniquins. E o município onde essa aldeia fica é o município de Aracruz, né? A tia falou. Então, completem aí. A terra é a aldeia de Piraquiaçu. A etnia é a tupiniquim e o município é o município de Aracruz. Continuando, né? Tempinho para vocês copiarem. Mas são respostas curtinhas, né? Não demanda muito tempo. De acordo com o mapa 1 e 2, marque um X nas afirmativas corretas. Os dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram, deixa eu só tirar esse negócio. Revelaram que há populações indígenas em todas as unidades federativas brasileiras. Sim, né? A gente vê que em quase todos os estados do Brasil tem aldeias indígenas. Então, marca o xizinho. Grande parte da população indígena brasileira vive no Amazonas, unidade federativa onde se localiza a maior parte dos indígenas. Sim, lá no mapa mostra, né, que mais de 80 mil índios vivem lá, né, no Amazonas. Então, sim, então a primeira e a segunda já pode marcar. As unidades federativas com poucas terras... Deixa eu ver aqui que cortou. Deixa eu ler aqui na minha. As unidades federativas com poucas terras correspondem às áreas com população entre 10 e 20 mil. Não, né? Aqui no Espírito Santo tem entre 2 e 10. Então, você vai marcar só a primeira e a segunda alternativa. A terceira você não marca. Beleza, pessoal? Continuando, então, nós vamos fazer desvendar esse enigma. Alguém aí consegue decifrar esse enigma? Eu já conhecia. Já? Tia. Ó, decifre o enigma a seguir. Qual é a palavra? Mandioca. Muito bem, mandioca. Muito bem, muito bem. Vocês são feras, hein? Eu adoro essas atuidades de enigma, eu gosto muito. Então, vamos lá. Por hoje é só, viu, gente? Eu vou encerrar a nossa gravação. E aí, a gente tem uns minutinhos ainda. Eu deixo vocês falarem, né? Que eu tô vendo aí que vocês devem estar doidos para falarem. Tá bom, meus amores? A tia encerra a gravação. E aí, vocês podem tirar dúvidas, fazerem perguntas.